Boa noite. Boa noite a todo mundo. Vamos começar mais uma live nessa semana. Essa sexta-feira vai ser sobre mieloma múltiplo. Boa noite a todo mundo que está entrando. A live de hoje é sobre mieloma múltiplo. Mais uma das campanhas do mês de março, né? O Março Borgonha. É um tipo de câncer que não tem tanta divulgação e não é tão conhecido, então a gente está trazendo esse tema para a live de hoje para poder falar mais, né? As pessoas conhecerem um pouco mais sobre essa doença, o impacto que ela tem para as pessoas que a possuem, né? E ajudar também no diagnóstico precoce, porque quanto mais a gente divulga, mais fácil chega para as pessoas conhecerem e conseguirem alcançar, né? O tratamento no momento adequado. Boa noite a todo mundo que está entrando. Vamos dar mais uns minutinhos para poder entrar mais gente. E esperando o Daniel também entrar, para a gente poder começar. Boa noite a todo mundo. Ah, Daniel chegou. Convidar Daniel. Boa noite para todo mundo que está entrando. Entrou? Entrou. Boa noite. Boa noite. Bom ter você aqui de novo. Tudo bem? Sempre um prazer. Ótimo. Boa noite a todo mundo. Então, como é que vai você? Tudo bem, tudo tranquilo. Dando um tempinho para o pessoal entrar, né? Exatamente. Esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem. Que é um tema super importante, muita coisa para falar. Sim. E é um tema ainda muito pouco conhecido, né? Sim. As pessoas ainda fazem muita confusão, então vai ser bom a gente conversar de uma maneira um pouquinho leve, assim, por que é difícil de diagnosticar esse Sim. tipo de situação. Acho que sempre é importante. O que tem que tomar cuidado, quais são os principais cuidados. Acaba entrando muito justamente também na parte de cuidado paliativo, né, como a gente sabe. Sim. Enquanto doença incurável, né? Também, Sim. né? Acho que a gente pode ir começando. Uhum. Já temos um número razoável de pessoas. Então, mais uma vez, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo que está entrando agora. E quero principalmente agradecer a presença do Daniel de novo aqui, que topou fazer comigo essa live desse tema que não é um tema tão fácil, nem um tema tão Uhum. conhecido. Então, é um desafio, né, poder trazer isso para vocês. Mas também é muito bom, né, porque a gente sabe da importância de divulgar sobre esse tipo de câncer, que é um câncer muito pouco falado, apesar dele ter uma incidência razoável, né? Entre os cânceres hematológicos, ele é um câncer de incidência alta, né? Mas ainda assim é muito pouco conhecido e as pessoas têm muita dificuldade de entender como é que funciona, o que é, onde é que dá, enfim, né? E aí, agradecendo mais uma vez o Daniel por poder estar aqui e falar sobre ele com a gente. E se você pudesse apresentar de novo para quem ainda não te conhece por algum motivo obscuro, aproveita e conheça o Daniel. Não, claro. Meu nome é Daniel, eu sou enfermeiro, sempre tive interesse em cuidados paliativos, por isso que depois da graduação optei por fazer residência em oncologia e pós-graduação em gerontologia, o que também vai entrar muito no que a gente vai falar hoje, né, Uhum. querendo ou não. E atualmente estou cursando mestrado profissional na UF. Então, resumidamente é isso. Por Uhum. uma ironia do destino também, eu já conhecia a Jaqueline por conta da página, isso na altura da residência, mais ou menos, não foi? E Aham, depois a sim. gente, por acaso, se esbarrou no cenário de trabalho, a gente chegou a trabalhar junto. Então, é muito bacana. Se bobear, a gente chegou até a pegar paciente com mieloma múltiplo junto. Eu Talvez acredito a que gente sim. comente. É. Eu peguei alguns naquela época, eu acho que sim. Acho que a gente teve pacientes em comum, sim. Um dos motivos de eu ter chamado o Daniel é justamente essa formação que ele tem, né? E isso já é um dado sobre a doença, é uma doença relacionada muito à velhice, né? A população mais Uhum. comum de ter mieloma múltiplo é uma população acima dos 70 anos, principalmente mais de Sim. 75.
apesar da gente ter casos, sim, de pessoas com menos de 40, de pessoas mais jovens, a maior população prejudicada ainda é a população idosa, né? E como o Daniel tem essa formação em gerontologia para além dos cuidados paliativos, acho que ele é uma pessoa que tem muita coisa para contribuir também na fala sobre esse tema, né? Sim. Espero. Mas e aí, acho que a gente pode começar do começo, né? Explicando o que que acontece, como é que começa, como é que se descobre, quais são os Sim. sintomas. Sim. Você quer que eu comece explicando um pouquinho da fisiologia da doença? Que eu acho que é importante, né? Uhum. Até porque não sei se a maioria de quem está assistindo a gente é da psicologia, da enfermagem, se tem um É, pouco acho dos importante. dois. Deve estar um O que pouquinho que acontece? misturado hoje. Provavelmente. Mas eu vou tentar dar um apanhado geral para também não ficar uma coisa muito assustadora, né? O Uhum. mieloma múltiplo, como a Jaqueline falou, é uma doença hematológica, é um câncer hematológico, que, como qualquer tipo de câncer, ele está relacionado à multiplicação descontrolada de células. No Uhum. caso do mieloma múltiplo, com a multiplicação descontrolada dos plasmócitos, que são responsáveis pela criação dos anticorpos. Então a gente já vai entendendo algumas coisas. Por ele ser uma proteína, por se tratar de uma proteína, essa multiplicação descontrolada, que eventualmente vai cair na corrente sanguínea, vai fazer com que o sangue se torne cada vez mais viscoso, por exemplo. Por ele se tornar muito viscoso, isso daí gera problemas renais. Por isso que muitas vezes esse paciente vai vir a ter uma insuficiência renal em algum momento. Por, é, por também o plasmócito ele ser produzido na medula óssea, que isso é uma coisa importante de diferenciar as pessoas, às vezes ainda fazem muito essa confusão de medula óssea e medula espinhal. Eu estou Sim. falando aqui das medula óssea, tá bom? A medula espinhal é aquela onde os nervos estão protegidos. Não estou falando dela, estou falando de osso. É, Que a e gente pensa pensando numa coisa bem simples para entender isso, né? Quando a gente pensa em medula óssea, a gente pensa em tutano, né? É como se a gente exatamente, pensasse no tutano dos ossos, né? Quando você quebra o osso da galinha e você exatamente. vê aquele líquido meio gelatinoso, é disso que a gente está falando quando a gente fala de medula óssea, né? Isso. E que é um pouco esquisito de imaginar como sendo um órgão, mas é isso mesmo. É ali que são produzidos até o que a gente chama dos elementos figurados do sangue. Então, as hemácias, as plaquetas, as é, células brancas e por aí vai. Então, uma das coisas que pode acontecer é isso que eu falei, insuficiência renal. A outra coisa, por elas causarem um excesso de multiplicação dentro de um espaço muito pequeno, ela não deixa a produção de hemácias acontecer. Então, esse paciente vai ter provavelmente anemia. Então, a gente vai juntando um pouco uma coisa com a outra. Por também, o plasmócito também tem essa capacidade, o plasmócito não, o plasmócito depois que ele já está alterado pela questão oncológica, ele tem muito essa possibilidade de acelerar a destruição das células ósseas. Por isso que é muito Uhum, comum, e é uma das coisas que a gente já entra falando, que esse paciente reclama de quê? Dor óssea. Pode ser que ele no uhum, futuro venha até ter uma metástase óssea, mas isso é muito difícil de você identificar no idoso, porque é muito comum, por mais que não devesse uhum, ser, que o idoso sinta dor. Então, uhum, isso é que vai tornar difícil de diagnosticar essa doença. uhum, Porque você pega um idoso de 65 anos, ele vai falar: eu sempre senti dor nos ossos, isso faz parte da idade, não tem problema nenhum. Então, isso é difícil de identificar. Além disso, outra coisa que eu também, aí eu já puxo um pouco até para a enfermagem, porque na verdade todas as células sanguíneas vão estar um pouco alteradas. Então esse paciente ele também pode ter plaquetopenia, ele pode ter uma diminuição do número de plaquetas, e que no caso da enfermagem eu acho que é uma coisa essencial, porque muitas vezes é a gente que vai manter aquele paciente no leito. Aquela famosa restrição de não pode levantar, não pode fazer isso, uhum, porque tem risco de sangramento. Então, isso também é uma coisa uhum. que é muito importante e que não é tão discutida. E o paciente, normalmente, quando ele tem uma doença hematológica, quando ele sangra com tudo. Sim. Então, é bastante complicado esse aspecto. Então, Né? E assim, como a gente um pode ver, resumo. são vários sintomas que se confundem com sintomas de outras doenças, principalmente doenças relacionadas à velhice. Né? Você Sim, tem um paciente com dor óssea que vai se queixar de dor, que vai se queixar, às vezes, de alguma coisa relacionada a problema renal, ou vai ter um quadro infeccioso que vai ser difícil de controlar, e aí as pessoas vão ter dificuldade de entender por quê. Mas é uma coisa que pode acontecer em idoso. Idoso tem algumas infecções de repetição, como infecção urinária, né? sim. E, e a própria questão das alterações sanguíneas, né? Que não necessariamente você vai pensar num diagnóstico de Uhum. mieloma no primeiro exame alterado que você vai ver, né?
Uma pessoa com anemia, Sim. você vai acreditar que é uma questão de alimentação, por exemplo. Então, assim, são Uhum. coisas que você tem que estar com um olho clínico já bem treinado para você entender aquilo ali num primeiro momento, a ponto de você querer aprofundar e fazer uma investigação, né? Ou então tem um conjunto de sintomas já mais intenso, né? Que é o que acaba acontecendo no mieloma. As pessoas são diagnosticadas com a doença já mais avançada, porque aí os sintomas são muito mais gritantes. Sim, justamente. Inclusive é muito comum, você comentou até das pessoas irem a outros especialistas, é muito comum Uhum, que, por exemplo, o idoso ele começa a sentir dor óssea, então ele vai aonde? Ele vai no ortopedista. Isso também é uhum, uma coisa que acontece muito. Inclusive tem relatos muito aprofundados com relação a isso. Então é o tipo de coisa que você tem que saber um pouco o que, que você está procurando. Por isso que você até tem como fazer como se fosse uma. Não chega a ser um rastreamento, mas a uhum, gente vai falar sobre elas até mais à frente, mas tem alguns tipos de proteínas que são identificados, por exemplo, uhum, em exames de urina, em uhum, hemogramas, que não é que eles que vá se tornar um mieloma, mas é um uhum. pouco do inverso. Todo mieloma já apresentou essas células em exames anteriores. Então é uma Uhum. coisa que assim, normalmente as pessoas já estão atentas a ele. E pensando já nesses sintomas iniciais, né? E antes mesmo de falar da questão da dificuldade do diagnóstico, mas de pensar o quanto isso impacta a vida de quem está sentindo esses sintomas, né? Primeiro, porque são Sim, sintomas que são desconfortáveis, e segundo, que a maior parte desses sintomas são sintomas que alteram muito a rotina, né? São sim, sintomas que podem provocar uma mudança completa na vida daquela pessoa. Se você pensar no sim. risco de fratura ou mesmo na própria fratura, às vezes você tem uma pessoa que era independente e autônoma, que passa a ser cadeirante, que passa a ter uma fratura em algum outro tipo de osso, e aí começa a ficar muito mais debilitada. Às vezes não chega a fratura, mas essa recomendação de não ficar fazendo tantas atividades, não carregar peso, o quanto isso Uhum. emocionalmente vai impactando as pessoas, né? E isso reflete diretamente na perda da autonomia, que já é uma questão quando você tem uma certa idade, né? O quanto as pessoas vão te cercear ou não de fazer certas atividades. E se somando a essa doença, é como se você tivesse dois problemas, né? Você tem a questão do câncer, com os preconceitos e os estigmas relacionados ao câncer, mas a questão da idade como Uhum. duas coisas para você carregar. Né? Como é que a gente vai cuidar dessa Sim, pessoa? sim. O câncer, no geral, eu acho que isso é meio que uma regra geral, ele afeta Uhum. muito a qualidade de vida, independente do Sim. tipo de câncer. Mas esse, eu acho que por afetar principalmente pessoas idosas, que não é Uhum. exclusivamente, mas principalmente pessoas idosas, afeta muito Uhum. justamente essa questão da autonomia. Então é aquele Sim. idoso que ele estava acostumado a fazer as atividades dele e de Uhum. repente ele tem uma fratura, ou ele começa a perder a Uhum. sensibilidade. Porque muitas vezes o mieloma Uhum. também vai fazer implantes ósseos, aí já entra até naquela questão das Uhum. emergências oncológicas que a gente fala. Ele faz uma compressão Sim, né? medular, ele de Sim. repente ele perde a sensibilidade. Então é muito complexo nesse sentido e a gente precisa ficar muito atento. Por exemplo, já comentei até agora de uma emergência oncológica. Isso é uma coisa que Sim. não é muito prevenível, mas a gente tem sempre Uhum. que ficar atento. Já acompanhei casos, eu acho que até você talvez vá se recordar, mas pessoas, apesar de que não era mieloma, mas no caso da Uhum. compressão medular, que a pessoa tinha um diagnóstico oncológico e de repente ela acordou um belo dia sem conseguir sair da cama. E assim, você já Uhum. tem que pensar na compressão medular, porque é muito comum, dependendo do tipo oncológico. No caso do mieloma, Uhum. por ele afetar, ter essa característica de afetar o tecido ósseo, é bastante comum, infelizmente. Que você tem um Uhum. implante ósseo em um local ou outro. Inclusive, acaba sendo até uma indicação, eu estava até lendo sobre isso há poucos dias, para cirurgia. Não cirurgia curativa Uhum. do mieloma, mas para Uhum. manutenção de qualidade de vida. Aí é só a gente pensar Sim. naquela cirurgia ortopédica clássica, né? Você colocar uma haste para Uhum. segurar o osso, para Sim. prevenir uma. Prevenir não, para preservar uma fratura, sem que ela Uhum. fique sendo reincidente. Uhum. Já acompanhei alguns pacientes que fizeram esse tipo de cirurgia, principalmente na região do pescoço, né? Porque aí a pessoa Uhum. consegue manter a estrutura sem ter o prejuízo, né? Que seria o caso de Uhum. deixar a doença seguir o caminho Sim. dela. Né? E uma outra coisa que é muito importante da gente sempre pensar no caso do mieloma é a questão da insuficiência renal, né? Porque em alguns casos os pacientes vão chegar a precisar de hemodiálise,
E alguns pacientes vão se tornar pacientes de hemodiálise crônica, né? Vão virar Sim. pacientes crônicos nesse ponto. E o quanto isso também impacta, né, a qualidade de vida e a própria rotina de vida, né, de você ter que se tornar uma pessoa que precisa estar no hospital ou ir numa clínica fazer hemodiálise com frequência. E no caso da psicologia também, uma coisa que eu acho que é importante a gente estar atento a esse tipo de câncer, principalmente quem trabalha com onquemato, é que a desorientação do paciente com insuficiência renal, né, a gente precisa saber identificar para isso ser um critério de diagnóstico diferencial mesmo, né? A gente precisa saber a diferença Sim. de o que é um paciente com insuficiência renal e está apresentando algum quadro de desorientação, do que é um paciente que tem uma desorientação por outra causa. Né? Faz parte das questões orgânicas que a gente precisa saber diferenciar. Sim. Eu acho que aí entra até uma parte muito importante da psicologia com atuação em oncologia, que no caso é a sua, que é justamente você saber diferenciar um pouco isso. Não adianta o paciente estar em franca insuficiência renal, estar completamente desregulado, e você ficar questionando quem ele é como pessoa. Ele tem um desequilíbrio fisiológico. E assim, é importante você saber identificar esse tipo de situação, porque isso pode acontecer. Assim, Sim. realmente E pode. é uma coisa complexa, porque esse paciente já é idoso, que é uma coisa que favorece quadros de desorientação, principalmente em em períodos de hospitalização. Então, você tem que entender que esse paciente muitas vezes vai ser idoso, que talvez ele já tenha uma outra complicação, e aí venha o câncer, que também é uma coisa que ajuda a desorientar. O próprio confinamento da internação pode ser que ajude a desorientar. E aí entra a questão da insuficiência renal. Então, a gente tem vários componentes que vão favorecer um quadro de desorientação e a gente precisa estar muito atento a eles para também não cair numa coisa de esse paciente é psiquiátrico, esse paciente tem algum transtorno, quando na verdade ele tem uma questão muito mais orgânica do que qualquer outra coisa, né? Sim, eu acho que aí é um pouco até da fineza do tratamento, realmente. Porque, como você falou, se é um paciente idoso, ele pode já ter uma tendência, por exemplo, ter um episódio de delírio. Então, eu tenho que saber muito bem, por isso que eu até sempre brinco, quando eu trabalhava em hospital também, que, por exemplo, eu como enfermeiro, a primeira coisa que eu fazia quando eu assumia plantão, principalmente dos pacientes de hemato, é ver como é que os exames foram colhidos e quais são os resultados. Porque eu preciso saber isso. Aí a gente está falando de insuficiência renal, mas, por exemplo, o paciente que vier ter uma plaquetopenia, assim, é um risco muito grande, entendeu? Sim. Inclusive de dieta, o que pode ser feito com ele, o que não pode. Nem sempre dá para você esperar, eu vou esperar o hemato chegar para determinar qual vai ser a conduta. Eu já tenho que saber, e você talvez se lembre disso, que às vezes é a gente que fala, olha só, esse paciente não tem condição de sair do leito. Entendeu? Sim. Não, mas é complicado. Não, mas olha só, não tem como. Não tem condição, eu não vou pagar para ver. E nem as pessoas deveriam. Então, isso entra até na parte da educação continuada sobre o tipo de as doenças Sim. hematológicas. E acho que esse é um ponto importante do mieloma também, né? Assim como outras doenças na hemato, o mieloma tem esses quadros que são quadros potenciais, digamos assim, né? Você tem um potencial de sangramento, um potencial de fratura, um potencial de coisas que às vezes é difícil você transmitir para o paciente, para a família, e às vezes até para as pessoas da equipe que não têm tanto conhecimento, tanto contato com aquele tipo de adoecimento, o quanto você Sim, realmente não pode permitir que determinado paciente se levante para tomar banho sozinho, se sim, levante para, enfim, fique sentado. Às vezes até ficar sentado vira uma questão, né? Até principalmente quando é sim, suspeita de compressão, né? A pessoa tem que entrar, ficar em repouso até poder ter a avaliação completa. Né? E pensando na sim, própria compressão medular, ela é uma emergência, né? E ela é uma emergência justamente porque as coisas são muito rápidas, né? Como você falou, foi sim. dormir, quando acordou não sentia mais as pernas, sentiu só dormência, né? E o quanto tudo é muito rápido e o quanto a gente também precisa agir rápido para que isso possa ser revertido, porque muitas vezes a perda do timing na intervenção faz com que o paciente perca de vez os movimentos. Né? Sim. Então é muito importante a gente agir rápido nesses casos. Sim. E no caso a compressão medular, ela ainda é, como é que eu posso dizer? Ela é rápida, mas você ainda tem. Ela vai dando sinais muitas vezes. A pessoa fala, eu tô sentindo meu pé meio dormente, aí no outro dia ela tá com alguma. Mas ela meio que vai dando sinais. Sim. Agora,
a plaquetopenia para o paciente hematológico é de um dia para o outro. Porque, para quem está ouvindo, vamos dizer que normalmente a taxa adequada de plaqueta para uma pessoa saudável é acima de 150. Abaixo de 50 mil, você já pode considerar esse paciente como tendo uma plaquetopenia. Se você pega um paciente hematológico, de vez em quando você vai olhar e esse paciente está com 7, está com 6, está com 5 mil. Então, assim, é aquele paciente que realmente, se ele se mobilizar muito rápido no leito, ele vai sangrar. E ele vai sangrar por todos os lugares possíveis. Então, assim, é muito complicado. É o tipo de paciente que normalmente, quando tem uma intercorrência dessas, é correr para o CTI. Então, assim, é muito complicado. Isso daí é uma coisa que eu sou muito apavorado com isso, assim, não vou negar, porque as pessoas pensam muitas vezes que é brincadeira, pensam que Sim, o manter o repouso que é uma excesso sugestão. de cuidado. As pessoas muitas vezes pensam que quando a gente tem um paciente assim, a gente fala, precisa ficar no leito, é uma sugestão. E não é. Porque esse paciente você não pode, mas se ele levantar e for ao banheiro, não tem problema não. Uma vez, ele fizer isso uma vez durante o dia, e tem muito problema. Então, assim, é muito complicado. Até porque esse paciente, às vezes, ele não tem só plaquetopenia, né? Ele tem também anemia. Ele tem hemácia Sim. baixa, ele tem outras alterações sanguíneas que vão fazer com que ele possa ficar muito tonto, muito rápido, né? Aí o paciente consegue se levantar e fica em pé. Ok. Dá 2 minutos, ele fica zonzo e cai. Caiu, sangrou. Né? Então é um paciente que está muito vulnerável. E muitas vezes essa vulnerabilidade não é uma vulnerabilidade tão evidente, principalmente para quem Sim, está acompanhando. Né? É um paciente que tem, sim, às vezes, esse tipo de questão. E considerando ainda essa questão das alterações sanguíneas, o quanto também esse paciente é um paciente vulnerável a infecções, né? sim, Se você pensar que é justamente o sistema imunológico que está sendo afetado, que não está funcionando direito, que as células estão se reproduzindo, são as células cancerosas, as células saudáveis, ou não estão sendo mais produzidas, ou estão sendo produzidas e não estão conseguindo espaço para funcionar de forma adequada, quando você pensa nisso, você pensa que essa pessoa é completamente vulnerável a qualquer infecção. E aí você pensando no cenário atual de Covid, o quanto essa população é uma população vulnerável a essa doença, né? E a outras sim, infecções também. Mas sim. é importante também considerar isso, né? O quanto a gente tem que tomar muito cuidado quando assiste esse paciente, né? É um paciente que a gente precisa estar muito atento a qualquer coisa, qualquer alteração que possa dar, que qualquer febre, qualquer sinal, é um sinal de alerta para poder Sim. cuidar disso, né? Não à toa a febre no paciente oncológico, no geral, é considerada uma emergência oncológica. Tanto é que a recomendação em todos os lugares que eu já trabalhei é, se o paciente está em domicílio e ele vem a fazer uma febre, corre para o hospital. Assim, não é o tipo de coisa que você deve tentar dar uma disfarçada. Inclusive, orientem isso aos seus pacientes. Se você tem um paciente oncológico e ele faz uma febre realmente em domicílio, ele precisa procurar uma emergência, porque isso aí pode evoluir muito mal e muito rápido. Não à toa, quando o paciente está internado, muitas vezes você já faz o quê? Você já faz um antibiótico de ataque para tentar resolver o que for possível. Porque essa febre, muito provavelmente, ela já é de uma característica infecciosa. Né? E aí, pensando já no mieloma enquanto diagnóstico, acho que a gente pode falar também das coisas que ajudam a fechar esse diagnóstico, né? Porque até agora a gente falou do quanto às vezes é difícil você identificar. Sim, Mas existem coisas que sim. ajudam a orientar esse diagnóstico e a poder, você que é o profissional que está recebendo o paciente com determinadas queixas, poder pensar, será que isso aqui vale a pena ser investigado ou não? Né? Sim. Eu diria que o principal, assim, eu já tenho um pouco mais esse olhar até da geronto mesmo. Então, tá com uma dor é muito. Normalmente eles até colocam uma dor entre 4 a 6 meses. Uma dor que não está tendo resolução, uma dor óssea que não está tendo resolução, já caberia pensar em investigar pelo menos. Porque a identificação também não é uma coisa. Por mais que futuramente você até possa fazer uma biópsia, não necessariamente vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Você vai fazer uma eletroforese, você vai identificar uma eletroforese de proteínas e você vai identificar quais proteínas que estão presentes ali. Dependendo da proteína que você enxerga ali no exame, você já consegue pensar que talvez seja um mieloma. Talvez, assim, juntando toda a clínica do paciente, é uma possibilidade.
Uhum. E aí você vai seguindo os passos até fechar o diagnóstico. Você pode solicitar, você pode não, né? A gente está falando como se fosse o hemato, mas o hemato normalmente ele vai solicitar uma biópsia, ele vai Uhum. continuar essa investigação, ver qual tipo de mieloma, também existem Uhum. subtipos, qual vai ser o Sim, tratamento possível, se esse paciente ele vai tolerar os vários tipos de tratamento, isso também é uma coisa importante, ainda mais quando a gente uhum. está falando da população idosa, porque Sim, o protocolo, por mais que ele seja escrito, e ele é, com certeza, né, feito na base da ciência, de fato, sempre precisa ter aquela avaliação de será que esse paciente vai tolerar esse protocolo tão agressivo? Lembrar que normalmente a gente uhum. está falando do paciente idoso, então talvez Sim, não. Então talvez seja um pouco mais conservador, e por aí vai. sim. E um dado interessante do mieloma é que, apesar de ser uma doença que ainda é considerada incurável, né, é uma doença que Uhum. você vai ter o acompanhamento dela por muito tempo, é isso, ela é uma doença crônica incurável. E crônica no Sim, sentido de muito tempo mesmo. Então, ela vai ser uma doença que você pode viver tranquilamente anos com ela. Né? Acompanhei sim. pacientes com muito mais de 10 anos de tratamento, com 2 transplantes. Então, assim, você vê que existe uma sobrevida muito boa para o paciente que consegue chegar a tempo, consegue chegar com uma condição clínica boa, né? Sim. E é por isso que é importante a gente estar sempre divulgando e falando dessa coisa dos sintomas e poder explicar como é que funciona a doença para as pessoas poderem chegar mais cedo, né? Mas é uma doença com uma quantidade razoável de linhas de tratamento também, né? Sim. Teoricamente, todo paciente de mieloma é paliativo nesse sentido, porque você não tem uma linha de tratamento curativo. São todas linhas Sim. paliativas. Só que existe uma gama muito grande de linhas, né? Também existem vários subtipos de mieloma, então algumas linhas vão ser mais específicas. E você não tem só quimioterapia venosa, você já tem quimioterapia oral, tem outros tipos de tratamento. Alguns casos a radioterapia vai vir para ajudar. Então, Uhum. apesar de não ser uma doença com caráter cirúrgico, que a gente está acostumado na oncologia, né? Mas isso aí já é um pouco mais Uhum. comum no cenário de hemato, mas para quem recebe Sim. diagnóstico de câncer, muitas vezes saber que não vai operar chega como uma má notícia, né? Sim. Já ouvi muito esse comentário, né? Poxa, mas não tem como operar? E aí você explica que, Uhum. infelizmente, não se opera, porque não é o caso de um câncer que você consegue retirar um pedaço e isso é suficiente para controlar, mas que existe uma grande quantidade de linhas, né? E essas linhas Sim. dão uma qualidade de vida razoável. E, em alguns casos, o transplante de medula autólogo é uma opção muito boa também. Né? Sim. Com certeza. Se eu não me engano, até a imunoterapia já tem sido bastante Uhum, utilizada para casos de mieloma. É uhum, uma coisa meio complexa essa parte de falar que é paliativo, porque de fato é, se a uhum. gente for olhar no sentido estrito da Sim. palavra, mas ao mesmo tempo as drogas têm evoluído tanto que você fala para Uhum, uma pessoa que ela tem uma sobrevida de talvez 15 a 20 anos, a pessoa uhum, pensa, bom, lembrando que a gente está muitas vezes falando do paciente idoso. Então ele pensa, uhum, daqui a 15, 20 anos talvez eu já tenha vá a óbito até por outro motivo. E talvez uhum. aconteça. Então isso Sim. ainda fica muito assim. Lembrando também que quando a gente fala de hemato, como você falou, isso daí às vezes é uma Uhum, dificuldade das pessoas, principalmente quando a gente uhum, vai pensar no paciente hematológico e cuidados paliativos, hemato uhum. tem várias linhas de tratamento. Então Sim. então não é raro, por exemplo, o paciente ele recebe um diagnóstico, aí eu não estou falando de mieloma, tá gente? Mas ele Uhum, recebe um diagnóstico, ele faz a primeira linha não funciona, a segunda não funciona, a terceira não funciona. Aí já está todo uhum, mundo pensando, esse paciente ele não vai se curar, vai ser um paciente que cuidado paliativo exclusivo, não tem como. Aí na quarta linha pega, aí tudo funciona. uhum, Aí ele entra naquele uhum, ciclo, vai, faz a quimioterapia, faz a radioterapia, por aí vai. Então, isso daí também é uma uhum. coisa a ter um pouco de atenção, que o paciente de hemato, ele meio que brinca com as nossas emoções, digamos assim. Uhum. É, o paciente de matar é uma caixinha de surpresa, né? Sim, Mas, exatamente. mas isso também é porque se você pensar no sangue como uma coisa sistemática, sistêmica, né? Como uma coisa que não é sólida também, você tem uma resposta imunológica que é muito individual mesmo, né? Sim, Então, como é que você pode prever exatamente certos desfechos quando tem doenças que a gente não consegue nem entender o que causa, né? O mieloma é uma dessas doenças que a gente ainda não tem uma causa muito fechada. Existem muitas sim. suspeitas, principalmente relacionadas ao uso de pesticida e algumas outras coisas Uhum. relacionadas a produtos químicos, contato com produtos químicos, mas você não tem como garantir que é isso que desencadeia o mieloma, né? Aí o paciente vai te Sim, perguntar, mas como é que eu peguei isso? Da onde isso veio? O que é isso? Como é que isso se sim. desenvolveu? E muitas vezes você não tem uma resposta fechada para dar, né?
Você consegue supor sim. algumas coisas, mas você não tem como dar uma garantia de que, não, foi isso que você fez que envolveu um câncer. Né? Sim, e é muito complicado essa parte, porque, por exemplo, o que você falou, os pacientes falam muito, da onde eu peguei isso? Da onde veio isso? Uhum, E aí eu sempre tento explicar para os pacientes que isso, na verdade, é uma célula que é dele, por mais que esteja causando problemas, mas, assim, uhum, tentar evitar de focar nos fatores externos, porque é aquela uhum, coisa, ainda mais quando a gente pensa no paciente idoso, independente do fator que seja, ele provavelmente ficou exposto àquilo durante anos e anos. Então uhum. agora ficar procurando um culpado é uma coisa que meio que não gera muito avanço. Então eu tento Uhum. explicar que apesar da pessoa não ser a doença, aquilo dali agora faz uma parte da vida dela e que a gente vai tentar Sim. resolver. Vai tratar e vai fazer da melhor maneira possível. Uhum. E muitas vezes para o paciente de mieloma, o que vai incomodar mais é esse princípio, né, onde os sintomas são mais intensos e às vezes acontecem coisas que são muito difíceis de manejar, como fratura mesmo, compressão medular e outras situações, né, que geram um certo grau de incapacidade, limitação funcional importante. Mas os tratamentos também podem ser difíceis, né? Se você Sim. pensar no que é fazer uma quimioterapia, no que é fazer um transplante, mesmo Uhum. que o paciente tenha conseguido fisicamente se manter estável, às vezes esses tratamentos são tratamentos que são pesados, né, que são Sim. sofridos, né, e como a gente pode dar suporte a esses pacientes. Mas que muitas vezes é isso, assim, depois desses momentos mais difíceis, a pessoa consegue alcançar um nível de estabilidade e se manter estável por muito tempo. Eu acompanhei pessoas que ficaram muitos anos sem doença, sem atividade, muitos anos bem, né? Então não é uma doença que vai te. São poucas as pessoas que vão ficar 100% incapacitadas, né? Sim. Uma coisa que eu percebia na época que eu estava na residência era que as pessoas jovens, quando têm diagnóstico de mieloma, têm versões mais graves. Né? Eu acompanhei Uhum. pacientes que ficaram renal, que se tornaram renais crônicos, que tiveram algumas questões de saúde que tornaram eles muito mais dependentes do que talvez pessoas mais idosas. Eu não Uhum. sei como é isso na bibliografia internacional, porque como eu estava no INCA, a gente acaba tendo uma população que é um pouco mais especial, né? Como tem muito grupo Uhum. de pesquisa, muitas coisas, a gente acaba atraindo esses pacientes que são mais específicos, né? Não sei o Sim. quanto é isso no cenário internacional, mas acho importante também a gente poder dizer isso, né? Até para o próprio paciente, de que ele entenda que muitas coisas são momentos, ele não vai ficar exatamente do mesmo jeito ao longo do tempo, né? Sim. Tem uma analogia sobre isso que eu sempre gosto de falar com os pacientes, que o tratamento oncológico em si, ele normalmente não é uma corrida rápida, é uma maratona. Uhum. Então você Sim. precisa poupar um pouco as suas energias, porque você pensa que você vai fazer o tratamento por uma semana e provavelmente não vai. Provavelmente vai Uhum. ser um tratamento mais demorado, você vai continuar acompanhando. Daqui a 5 anos você vai ter que ver se teve uma remissão ou não, se houve algum retorno tumoral. Então, assim, é um tratamento que, assim, de fato modifica a vida da pessoa. Mesmo que a Sim. resposta seja positiva, porque de vez em Sim. quando, e a gente vê muito isso com o paciente paliativo, o quadro todo volta. Então o paciente está bem, mas Uhum. 3 meses depois ele tem um desconforto, ele volta a lembrar que ele tem aquela doença. Então, assim, é Uhum. bastante desconfortável nesse aspecto. Uhum. E até o manejo dessas questões, né? O impacto disso numa vida social, no círculo familiar, como é que é essa questão de com quem que você pode contar, quem que cuida de você. Às vezes a pessoa era o provedor da família, como é que a família ficou financeiramente, como é que a família ficou de suporte. Né? Essas coisas Sim, também impactam muito no tratamento, impactam muito na forma como a pessoa vai encarar a doença. E como a gente está falando sim, de uma doença com uma sobrevida longa, com uma tendência a se estender bastante tempo, como é você ter que reorganizar toda a sua vida e viver a partir disso, viver com isso, conviver com essa doença, né? Que às vezes, sim, dependendo do quanto o paciente consegue se estabilizar, chega a um ponto de não parecer que a pessoa está doente mais, né? sim, Mas ao mesmo tempo ainda está. Então, como é conviver com isso? Como é depender de ajuda para algumas coisas? Né? São coisas sim, importantes da gente sempre abordar com esses pacientes. Principalmente os pacientes que estão em sim. segmento já há mais tempo.
Sim, eu acho que aí entra o ponto muito importante que é o, na verdade, é o que você está falando, que é o ponto social, né? Sim. Porque, de novo, eu sempre vou estar trazendo isso um pouco para o idoso, porque quando a gente está falando de mieloma, Uhum. a maioria da população vai ser idosa. É como você falou, muitos vão ser provedores das famílias, Uhum. muitos estão numa posição muito fragilizada, ou eles são os provedores, ou muitas vezes eles não têm ninguém cuidando deles. Então você tem aquele idoso que ele já está extremamente debilitado, que ele vai ter que ver. Isso daí pode às vezes parecer uma coisa até bobinha, porque na verdade Uhum. não é, mas a gente vê muito isso em hospital. Às vezes o Uhum. paciente ele não tem indicação de fazer, por exemplo, um tratamento, porque ele não tem quem leve ele, e ele não vai ter como dar Uhum. continuidade àquele Uhum. tratamento. Isso é muito triste, então isso daí Sim. precisa ser sempre reforçado. A importância da família, de ter uma rede de apoio presente. Uhum. E o quanto a gente precisa fortalecer certos vínculos, ou mesmo dar suporte no caso de alguns vínculos rompidos, né? Porque é uma doença muito desorganizadora, então se você pensar em pessoas jovens que estavam construindo uma vida, que estavam trabalhando e tem a doença com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, o quanto é muito desestabilizador, tanto financeiramente como muitas vezes o rompimento de um casamento ou uma outra situação que acaba se dando porque aquela pessoa já não é mais o que era antes e nem sempre a família consegue dar conta de vivenciar isso, né? Sim. O quanto a gente também precisa estar atento nisso para poder fazer com que o tratamento faça sentido para o paciente, porque se não chega um ponto em que o paciente vai estar fazendo tratamento no sentido de ficar bem de saúde, mas para que vida que ele vai voltar, né? A Sim. gente sempre tem que pensar em todas as dimensões, e não apenas na dimensão do tratamento oncológico, no sentido biológico. É o que a gente sempre fala, né? Não adianta sair atropelando, pensando na fisiologia, é aquela coisa, não adianta pensar, o paciente vai fazer o protocolo ABCD e ele Uhum, vai. uhum, Assim, e o próprio paciente, às vezes, ele já está desconfortável. Ele já nem uhum, quer mais fazer, entendeu? Então a gente tem sempre que ficar vendo esse feedback, como é que está sendo a situação, qual está sendo o entendimento dele. Porque isso também pode acontecer muito, é o que você falou, o próprio tratamento oncológico, seja quimioterapia, radioterapia, imunoterapia menos, mas uhum, principalmente a quimioterapia, na verdade, ela uhum, afeta muito a qualidade de vida da pessoa. Então não é sim, raro, se a gente for pegar esse paciente que é hematológico, que ele faz o tratamento de maneira continuada, ao longo de alguns anos, que ele fale, olha, se eu soubesse que eu ia passar por isso tudo, eu preferia ter parado um pouco atrás, entendeu? uhum, Porque agora eu já estou com sequela, agora eu já estou com outros problemas. Então uhum, isso precisa sempre estar muito bem explicado para ele. sim, sim. E essa questão do suporte e dos efeitos colaterais, acho que é sempre muito importante a gente refletir na quimioterapia, e eu penso principalmente nos casos de indicação de transplante autólogo, né? Que transplante autólogo tem a diferença do transplante alogênico, né? Que você, o transplante autólogo você não vai receber células de outra pessoa, são as suas próprias células que passam por um processo lá de filtragem, né? Um tratamento, e aí elas são de novo colocadas em você. Sim. Então, só que não deixa de ser um transplante, tem todos os efeitos colaterais de um transplante em menor, com menores riscos, porque você não tem a questão de ser de outra pessoa, então a chance do seu corpo rejeitar é menor. Só que não deixa de ser um processo de transplante, então você é um paciente que vai passar por todas as limitações do transplante, o isolamento, uma bateria de exames, uma quimioterapia muito pesada, muito intensa, com sintomas muito fortes, muito agressivos. Você vai depender mais de pessoas durante um determinado período, você vai precisar ter uma condição mínima, uma estrutura mínima para poder passar por aquilo, né? Sim. Porque é um paciente que fica imunologicamente muito vulnerável, então cai de novo naquela questão do risco de infecção, ele não pode morar num lugar que seja insalubre, ele não pode, enfim, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de toda uma rede de suporte material e Precisa de uma familiar. alimentação especial. Sim, uma alimentação cheia de especificidades, né? Não pode comer comida crua, tem um monte de regras. E isso para uma pessoa sozinha é muito difícil, né? Então, quando a Sim. gente avaliava o paciente para eleger para o transplante autólogo, você está avaliando o paciente, toda a rede dele, toda a estrutura de vida dele. E o quanto a gente tem que considerar todas essas coisas e ouvir esse paciente, né? E o quanto muitas vezes esses pacientes, diante de tudo que a gente traz de possíveis consequências, enfim, do que pode acontecer, quanto ele fica assustado, mas também às vezes se questiona se vale a pena, né? E aí, pensando no caso dos idosos principalmente,
o quanto a gente precisa ter cuidado para poder dar as informações que são necessárias para que as pessoas possam ser capazes de escolher, né? Porque muitas vezes a decisão sim, do idoso fica na mão da família, né? sim, Pode acontecer de ficar na mão da família e tem uma tendência em algumas equipes dessa coisa de contar para a família e não contar para o paciente, né? Essas conspirações de silêncio que muitas vezes acabam sim, acontecendo, como se o paciente não conseguisse dar conta emocionalmente daquilo, então a gente poupa ele. Mas o quanto a gente precisa sempre estar incluindo aquele sujeito nisso tudo, e o paciente de mieloma, ele sendo idoso ou não, ele precisa participar. Ele precisa saber sim. o que está sendo proposto e o que pode acontecer. É. Sim. Acaba sendo importante que a gente fale também sempre sobre os malefícios, né, da conspiração do Sim, silêncio. Porque muitas vezes a família de fato omite, fala que não, tá sim. tudo bem. E assim, chega a ser uma coisa até bastante surreal. A gente às vezes vê o paciente indo ao oncologista, fazendo a quimioterapia e falam para o paciente que ele está fazendo vitamina, sei lá, alguma coisa Uhum. assim. Então é muito complicado. E normalmente, isso daí é uma situação que eu até estou passando recentemente com uma paciente, normalmente a paciente percebe, o paciente percebe. Sim. E aí ele percebe e ele já não tem mais aquele vínculo de confiança com os familiares. Ele Sim, começa a procurar isso em outras pessoas. Então, sim. se você deixa a comunicação aberta, vocês vão ver que muitas vezes o próprio paciente fala. Ele vai falar, eu acho que eu estou com alguma coisa que não estão me falando. E aí ele vai Uhum. querer falar com você. Uhum. Então isso é muito complicado. É, e o quanto a gente tem que manejar essa comunicação. Não só a nossa Sim, comunicação, mas essa interlocução com a família, né? A gente está sim. sempre no tripé. Porque, por mais que a gente pense no paciente enquanto o personagem principal da nossa história, né? Uhum. Se a gente não tiver a rede em volta dando o suporte necessário, o paciente não consegue fazer o tratamento dele até o final. Não, infelizmente não é uma possibilidade. Porque, como a gente falou, o tratamento mexe muito com a pessoa. Então Uhum, a gente precisa saber que ela tem um suporte adequado no domicílio, que talvez, se for o caso, ela vai ter, digo até espaço físico realmente, para ter um suporte, uhum, para ter uma maca, para ter uma cadeira adequada, uhum, esse tipo de coisa toda. A gente precisa sim, saber e precisa trazer a família para isso. Por sim. isso que eu até falei, às vezes quando a gente percebe que a família não tem essa proximidade ou não quer ter, normalmente como a gente é profissional da área da saúde, os dois da questão de paliação, Uhum, a gente tenta até dar o passo extra, tenta negociar com a família, tenta explicar, uhum, tenta falar alguma outra coisa, tenta organizar alguma coisa no domicílio uhum, para a própria pessoa, mas isso causa muitas vezes isso torna com que o paciente não seja eletivo para determinado tratamento. Porque, como você sim. falou, muito bem, se a gente for pensar num paciente que vai transplantar e que ele vive numa área salubre, que ele não tenha como, por Uhum, exemplo, manter os cuidados adequados, ou a gente percebe que já tem uma dificuldade de entendimento da família sobre a importância da dieta, sobre a importância de tudo mais, que precisa ser muito específica, esse paciente a gente já sabe que vai ser problemático, como infelizmente a gente vê em alguns pacientes. uhum, Tem paciente que a gente já antes de fazer o transplante, a gente já percebe isso via tem um hospital. Você talvez até se lembre do caso que eu estou uhum, assim citando muito por alto, porque a gente já sabia que o transplante daria problema porque ninguém da família respeitava as medidas que eram uhum, orientadas, entendeu? uhum, E assim, infelizmente é muito ruim, mas é um risco muito grande que se corre de você prejudicar um transplante por conta disso. Eu digo risco não é só pelo perder o transplante, é pela sim, pessoa de fato se prejudicar, ela fazer uma sim, síndrome, ter algum problema infeccioso, e aí isso é muito mais grave. sim. Né? E um paciente transplantado é um paciente muito vulnerável e as complicações do transplante são complicações às vezes mais graves que as complicações do câncer. Né? E isso Sim, nem sempre fica muito claro para as pessoas, porque as pessoas não têm contato com isso na realidade do dia a dia delas. Né? E uma coisa que eu acho importante também da gente sempre ter em mente é que muitas vezes a gente fala em família, mas a família, a gente aqui está sempre considerando a rede de apoio do paciente. A gente não está falando família só no sentido de sangue, né? Porque tem muitas pessoas que não sim, vão ter vínculos sanguíneos, mas conseguiram construir algum tipo de apoio ao longo da vida, né? Já acompanhei muitas pessoas que sim, tinham o vínculo, o suporte principal eram os colegas da igreja, eram pessoas que se voluntariaram, vizinhos, pessoas que se voluntariaram para sim. cuidar, veio de alguma instituição. E o quanto é importante a Uhum. gente trazer essas pessoas para perto também
Em alguns casos, se a gente conseguir ter um suporte interessante, né? Porque nem todo lugar a gente vai conseguir ter recurso para poder brigar por certas coisas, mas existem instituições onde você consegue um lugar para a pessoa ficar, ou consegue ajuda com cesta básica, com, enfim, outras coisas que parecem estar fora, mas que fazem toda a diferença para que esse paciente consiga aderir ao tratamento e consiga se manter saudável no meio de tudo isso, né? Fazem. É o que eu falei, a gente sempre tenta dar o passo a mais, né? Porque Uhum, também é muito complicado olhar e falar, ah, não vai dar certo não, sinto muito, uhum. vai para lá. Também Exatamente. a gente. A gente sempre tem que pensar que quando você indica ou contraindica um procedimento, você está fazendo isso com base em ter testado todas as coisas possíveis, né? Sim, Não vou contraindicar uma coisa só porque, ah, não, vai ser muito difícil fazer isso. Não pode ser assim também. A gente tem que exatamente. ter certeza que esgotou todas as possibilidades antes de contraindicar, ou mesmo de indicar, né? Dependendo da situação. Se você pensar Sim, numa pessoa com idosa, certeza. certos tipos de tratamento não vão ser indicados. Você vai Sim, testar até onde for possível. sim. Aí a gente já entra na discussão da indicação técnica, que é até o que Sim. eu comentei mais cedo. Tem várias coisas, por exemplo, se você pega um idoso, vamos lá, eu comentei que o mieloma múltiplo ele tem muitas vezes essa característica de causar insuficiência renal. Se eu pego um Uhum, idoso que ele já tem um problema renal crônico, que às vezes uhum, ele já precisava fazer uma hemodiálise, já fazia uma hemodiálise, assim, esse paciente ele é muito mais frágil para falar, ah, sim. vamos fazer uma quimioterapia em alta dose. Assim, Uhum. pô, assim, Um noventa por transplante. cento de certeza, 90% de certeza de que ele não vai tolerar. Uhum, Então, a equipe técnica, o hemato, o enfermeiro, o psicólogo, tem que conversar. E eu digo o uhum, psicólogo também, porque muitas vezes esse paciente ele vai falar para você privadamente, ele vai falar: olha, eu acho que uhum, isso não vai dar certo, eu acho que isso uhum, vai detonar comigo. E isso precisa ser escutado, isso é uma coisa uhum. importante também. Sim, A equipe multi sim. entra muito nisso. E essa questão não é desistência a palavra, mas essa é uma coisa que acontece frequentemente nesses casos, né? Eu estava lendo um artigo Uhum. sobre isso antes da live, e o quanto isso é uma fala comum entre os pacientes, né? Do tipo, que às vezes dá vontade de desistir, de deixar, jogar tudo pro Sim. alto, que não aguenta mais tomar remédio, que não aguenta mais fazer as coisas, que já está cansado disso tudo, já que, porque se eu não vou me curar, por que que eu ainda estou vivo? Enfim, todas essas Uhum. falas são falas que mostram um desgaste que não é exatamente a pessoa desistindo do tratamento, enfim, mas que mostra que a pessoa tá cansada, tá precisando ponderar essas coisas, que às vezes realmente ela tá chegando no limite dela. E o quanto a gente em equipe precisa saber acolher esse tipo de demanda e refletir junto com o paciente se aquilo ali realmente é um desejo dele de suspender algum tratamento, de tentar uma linha mais leve, de tentar uma coisa menos invasiva ou menos agressiva para ele, e poder deixar sempre claro para o paciente que a gente está junto com ele, né? Então, se ele decidir que não vai fazer a quimioterapia X, a gente não vai dizer, então vai para casa e se vira aí, né? Ao É. contrário, quando o paciente diz que não quer, não consegue, não quer fazer e explica os motivos dele, a gente consegue ver que ele está lúcido orientado, consegue entender as razões dele, de poder dizer que nós continuamos sendo equipe dele, que nós continuamos sendo referência, continuamos mantendo o vínculo, e a gente vai tentar outras formas de dar uma qualidade de vida para ele razoável, independente daquele tratamento que era a proposta inicial. Sim. Acho que é Eu sempre acho, importante esse suporte, né? sim. Eu acho que aí, nesse momento, seria a hora que, naquele gráfico de cuidado paliativo que a gente vê, Uhum. seria o momento em que o cuidado paliativo toma mais à frente. Porque ele Sim. sempre vai estar presente quando a gente trata desse tipo de doença, que é uma doença Uhum. crônica, é uma doença sem possibilidade curativa atualmente, apesar de ter um espaço muito grande, como a gente falou, de sobrevida. Mas a partir do momento que o paciente fala, olha, eu não quero mais fazer tratamento, ou eu não quero fazer tratamento curativo, a equipe de cuidado paliativo ela toma frente. Uhum. Porque os desconfortos do mieloma continuam. Então esse Sim. paciente ele vai provavelmente continuar com dor óssea, talvez Uhum. ele venha a ter uma metástase óssea, ele vai Uhum. continuar com insuficiência renal, ele pode continuar com anemia, e isso tudo tem que ser manejado. É como você Uhum. falou, não é o paciente falar, eu não quero mais tratar, e a equipe fala, bom, então tá aqui a sua alta, pode ir para casa Uhum. e boa sorte. Qualquer coisa chama o SAMU. Não é assim. Uhum. A gente Exatamente. continua acompanhando esse paciente. E é isso. É poder mostrar para o paciente que ele tem uma equipe de referência disposta a cuidar dele
independente do tratamento ser um tratamento mais invasivo ou não, de um tratamento ser mais agressivo ou não, né? É ele saber que ele pode de fato contar, né? Sim, E eu acredito que isso é muito comum na hemato, né? Essa criação de vínculo, porque são pacientes que. O mieloma é um bom exemplo disso, né? São pacientes que vivem muitos anos e têm muito tempo de contato com quem está cuidando dele. Então, o ideal é que sim, a gente possa sustentar esses vínculos até o limite mesmo, né? sim, E respeitando essas decisões, né? A autonomia do paciente. Claro, o paciente sabendo o que está acontecendo com ele, o que realmente vai sim. acarretar as decisões dele também. A gente não pode deixar tudo na conta do paciente para escolher. É o que você falou da decisão É, técnica. O que é decisão técnica, a gente decide. O que não é, a gente conversa. Né? E é sempre é, importante pensar nisso. exatamente. A gente está entrando nos minutos finais. Eu não sei se você quer fazer mais É, algum comentário. é. Não, acho que a gente pode comentar. Eu vi aqui agora que o Robson colocou. Percebo que quando o Uhum, paciente não quer mais tratamento curativo, ele fica abandonado. Infelizmente, muitas vezes isso é uma realidade, que é outra coisa que eu ia até pontuar. Se esse paciente ele fica com hemato, por exemplo, durante anos, e em um uhum, certo momento ele fala, eu não quero mais um tratamento curativo, o correto seria que esse hemato ele não saísse de cena, porque o exatamente. vínculo já está construído. Então ele Uhum, deveria continuar, ele deveria fazer parte dessas decisões e conversar com o próprio paciente. Assim, uhum, o ideal seria essa coisa. Eu sei que isso daí, infelizmente, é realidade em muitos lugares, tá, Robson? sim, Já acompanhei também muitas situações assim, uhum. em que chamam a comissão de cuidado paliativo, assim que a comissão chega, toda a equipe chega e fala, boa Some. sorte, agora é com você. Se vira E aí. assim, é, isso não é o ideal, isso é longe de ser o ideal, até porque Sim, causa um desconforto muito grande para o próprio paciente. Por mais sim. que a minha equipe de cuidado paliativo seja maravilhosa, seja super humanizada, seja super presente, o paciente fica com aquela preocupação de, poxa, mas será que o meu caso é tão ruim que o meu hemato, que me Uhum, acompanha há 6 anos, ele me abandonou? uhum, Assim, é complicado. uhum. E esse rompimento desse vínculo muitas vezes é entendido assim, né? Como um abandono, né? Deixou a Uhum. própria sorte. E o quanto também muitas pessoas se envolvem com tratamentos que elas mesmas não tolerariam espontaneamente, porque elas fazem porque a família acha que tem que fazer, ou porque a equipe acha que tem que fazer, e o paciente não quer entrar em discussão, né? Sim, justamente. Isso precisa ser muito bem conversado. Uhum. Mariana Bertotti perguntou sobre indicação de transplante autólogo. O transplante autólogo normalmente ele é um dos mais indicados em doenças hematológicas, porque como a Jaqueline falou, ele é o que tem menos chance de ter efeitos colaterais. Sempre existe essa chance, mas é uma chance menor porque o transplante autólogo ele vem da própria pessoa. Então, Uhum, por exemplo, vamos supor que eu seja um paciente hematológico. Eu sou candidato a fazer o transplante, porque também é isso. Não é todo paciente que vai ser candidato ao transplante. Lembrando que uhum, a gente está falando de pacientes idosos, então talvez nem todos tenham essa tolerância. uhum, Aí a indicação é um pouco mais específica. Mas no caso do transplante autólogo, eu estou fazendo a quimioterapia, eu tenho uma resposta positiva, e aí eu dou a medula para mim mesmo. Entendeu? No momento em que a minha medula está mais próxima do 100%, uhum. compreende? Então, aí eu faço isso para ver se eu tenho uma resposta positiva com esse transplante. O transplante autólogo, ele é de si para si, digamos assim. Uhum. Os outros transplantes, eles são todos externos. Aí você tem o transplante, que eu agora não vou me lembrar muito bem dos nomes, mas que são de irmão gêmeo, de pai, de Uhum. mãe, O tem alguns halogênico, mais. você pode ter você sempre tem um doador externo, né? No caso do halogênico, o halogênico pode ser Isso. o halogênico aparentado, que é quando é um parente, geralmente é um parente que é 100% compatível. O halogênico não aparentado é quando o paciente recebe a medula de uma pessoa desconhecida. O aparentado também pode ser o haplo, que é quando ele não é 100% compatível, geralmente é 50%, e aí pode ser entre pai e irmãos, pai, mãe e irmãos, né? Ou algum outro familiar que tem uma compatibilidade alta, mas não de 100%. E o dos irmãos gêmeos é um dos mais raros, mas que acontece com alguma frequência razoável. Acho que eu só acompanhei dois até hoje.
que é o singênito, né? Que é mais difícil de acontecer porque você tem pouca chance de ter pessoas gêmeas por aí para poder ser doador um do outro. Mas no caso do autólogo para o mieloma, eu acredito que a indicação está mais na mão do médico, né? Mas eu acredito que boa parte das indicações estão associadas à condição clínica do paciente, se ele vai se beneficiar daquilo, porque a tendência é que após o transplante a pessoa tenha mais uma quantidade boa de anos de sobrevida sem doença. Porque o que acontece? Quando você faz o transplante autólogo, o princípio do transplante autólogo, que é a quimioterapia em altas doses, ela vai zerar, entre aspas, né? É como se ela deletasse a medula, e aí aquela medula que estava doente, que não estava funcionando mais direito, vai ser reiniciada, digamos assim, né? É como se apagasse, fizesse uma formatação e reformatasse o sistema. E aí você vai receber de volta as suas células que já foram tratadas, passaram todo um processo para destruir tudo que era maligno que tinha naquela bolsa que foi coletada do seu próprio sangue. E você recebe aquilo de volta no mesmo processo de transplante, né? Que é esse processo de infusão das células no seu corpo novamente, como se fosse uma... Para quem está vendo de fora, parece uma doação de sangue normal, né? Não tem nada de muito diferente disso. E quando você recebe isso de volta, teoricamente, o paciente, depois de um certo tempo, a medula dele volta a funcionar com essas células purificadas. E então, o objetivo é que ele não volte a ter mieloma em atividade. Eventualmente, o mieloma pode reaparecer, porque é uma doença, como foi dito, que não tem cura, mas que com o transplante isso pode se prolongar por muitos e muitos anos. Né? Como eu falei, eu acompanho um paciente com 12 anos de tratamento no segundo transplante, porque ele fez o primeiro há 10 anos atrás, e aí agora ele estava fazendo o segundo porque ele ainda tinha condição clínica e viram que era um benefício para ele, apesar dele ter quase 70 anos, viram que era um benefício para ele fazer um segundo transplante. Né? E às vezes acontece o segundo transplante, mas muitas pessoas nem precisam disso, conseguem se manter com quimioterapia oral, conseguem se manter com outros tratamentos. E é isso, né? A ideia do transplante autólogo é garantir sobrevida sem doença, sobrevida livre de doença pelo máximo de tempo possível. Sim. O autólogo normalmente, assim, sempre que ele pode ser escolhido, ele é o escolhido, né? Uhum. Também tem isso, por conta da maior tolerância ao transplante em si. Sim. E quanto mais cedo, digamos assim, a pessoa fizer, mais chance ela tem de ter uma boa resposta, né? Até Sim, pela própria condição clínica, que a tendência é deteriorar com o tempo, enfim, entre outras comorbidades, por aí vai. sim. Daí a importância do diagnóstico também ser cedo, como a gente comentou, o máximo possível. Sim. Bem, agora a gente está realmente no finzinho, acho que deve ter mais uns 2 minutos só. Eu quero te agradecer pela presença novamente esse mês. Fiquei muito feliz Né? de ter você aqui, de ter você aqui para discutir esse tema que eu gosto muito, mas que eu sei que não é dos mais fáceis. Eu também não vou dizer que eu domino mieloma porque eu não sou hemato, né? Então, né? Mas é uma doença que eu gosto muito de estudar, que eu tenho acompanhado desde a residência, né? Então, muito obrigada por ter vindo falar aqui comigo. Obrigada a todo Né? mundo que participou até agora, quem ficou desde o começo, quem chegou depois. Essa live vai ficar gravada aqui no perfil, né? Então, quem quiser assistir, quem perdeu ou quem quer só assistir um pedacinho, vai ficar gravadinha. Já vou adiantando as próximas lives. Na segunda-feira a gente vai fazer uma live sobre luto antecipatório do paciente. Vou ter como convidada a psicóloga Isadora Matos, do Isadora Psierra. Enfim, É. depois eu vou escrever direitinho o perfil dela. E a gente vai falar sobre como é essa experiência para o paciente, né? Diante de tantas perdas, o paciente se enluta ou não, como é que é isso. A gente vai trazer essa. E na quinta-feira que vem vai ter uma outra live que vai ser sobre diretivas antecipadas de vontade. Que vai ser com a assistente social Renata Rocha, lá do HC4 do INCA também, que vem estudando esse tema e está fazendo o doutorado dela agora sobre isso. Né? Então vão ser 2 lives super legais semana que vem. Espero todo mundo por lá. Obrigada mais uma vez, Daniel. Quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Nada, só agradecer o convite, é sempre um prazer. Sempre que precisar, é só falar comigo. Pode ter certeza que eu vou aparecer com outro tema assim para você. Com certeza. Estou aí para isso. Então tá bom. Muito obrigada. Um beijo, boa Nada. noite para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela Tchauzinho. presença.